Agora que a gente já sabe, né, o passo a passo técnico da cianotipia, eu queria falar um pouco sobre as possibilidades artísticas da técnica. Eu trouxe algumas imagens aqui que eu produzi ao longo do tempo para mostrar para vocês e para a gente ver também um pouco do que a gente pode fazer a partir do conhecimento técnico. Eu gosto muito de trabalhar com plantas, né? A gente ensinou a fazer o negativo digital, mas a gente pode trabalhar com plantas secas, como por exemplo essa imagem aqui que eu gosto muito, que eu fiz usando apenas orquídeas prensadas como material de sobreposição, né? Então eu peguei esse papel sensibilizado e coloquei em cima as minhas flores prensadas, secas, coloquei no vidro e levei para a luz do sol. E depois da lavagem ficou nesse tom bem bonito. E é um papel mais antigo, e daí teve essa questão de ter bastante cuidado na lavagem, mas fica um resultado bem interessante. Aqui eu tenho alguns outros resultados feitos também com flores, e também essa possibilidade de mistura, né, que essa técnica nos permite. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma foto misturada com flores. Tinha um negativo digital da foto dessa garota, e eu fui preenchendo esse espaço vazio com florzinhas. Aqui também a gente tem um outro exemplo, né, do negativo digital com as flores. Então eu posso tanto utilizar um negativo digital que tenha, né, uma parte vazia, quanto eu posso também recortar esse negativo digital e compor essa imagem com outros elementos. A gente também não precisa se ater somente a plantas, a gente pode colocar os mais diversos elementos em cima, né, da nossa impressão para explorar outros tipos de imagem. Nessa cianotipia aqui, eu fiz com um CD antigo quebrado, que ele estava descascando, então a gente consegue também visualizar a forma do CD e criar abstrações com outros tipos de objeto. Outra possibilidade interessante do trabalho é a gente sensibilizar esse papel de forma diferente, né? A gente não precisa pintar esse papel inteiro, a gente não precisa deixar uma margem certinha, a gente pode trabalhar com uma coisa mais fluida, como eu fiz aqui nessa imagem, uma pincelada mais fluida. A gente pode explorar até mesmo escrever com esse químico. Aqui, por exemplo, eu produzi essa imagem escrevendo a palavra tempo com o próprio químico, com a própria pincelada e sobrepondo nesse cianótipo uma textura de água. Essa possibilidade de interação de palavra e imagem também é algo que pode ser trabalhado artisticamente através da cianotipia. Aqui nós temos a combinação da pincelada, né, diferente, imitando o movimento das ondas, com algumas palavras e eu podendo revelar ou esconder, mascarar essas palavras com o próprio químico, mas também utilizar o negativo digital para imprimir texto. Aqui nesse exemplo foi utilizado um negativo digital com um trecho de uma música, e isso consegue ser impresso também, assim como uma foto, eu consigo imprimir texto. Outro formato que eu queria mostrar para vocês é esse formato aqui de livreto, né? Esse projeto eu fiz durante a minha graduação lá na Unicamp, e eu pude desenvolver esse livro de artista, feito a partir de cianotipias de plantas que tem essa relação com as palavras também. O legal desse livro é que ele permite diversas leituras, né? Ele permite o manuseio dele de uma forma muito livre. E eu acho legal mostrar esse tipo de trabalho para a gente também não se ater a esse formato bidimensional, né? E entender que essa técnica ela pode ser utilizada nos mais variados projetos, inclusive num livro-objeto. Queria também mostrar o trabalho de alguns artistas contemporâneos que utilizam a cianotipia dentro de suas poéticas. Bom, e o que eu posso fazer com tudo isso, né? Eu acho legal a gente pensar também nas possibilidades de renda, né? Pensar como que a gente pode colocar isso para jogo, trabalhos, venda de prints. Então eu listei aqui algumas formas da gente poder monetizar o processo da cianotipia. A primeira delas seria através da venda de prints. Existem pessoas que vendem esses prints em lojas virtuais, em suas páginas do Instagram, mas a gente também tem espaços físicos muito interessantes que possibilitam esse lugar de venda e de troca, como, por exemplo, a Feira Sub, que é uma feira de artistas que produzem impressos aqui na cidade de Campinas,
E é uma feira muito bacana porque conta com artistas de cenotipia, mas também com artistas da gravura, com artistas ilustradores. E todas essas pessoas elas estão concentradas ali em trocar conhecimentos sobre o universo da impressão e também vender os seus trabalhos. Com a cenotipia eu também consigo customizar alguns objetos. Eu consigo fazer, por exemplo, a cúpula de um abajur em tecido com cenotipia. Eu consigo fazer uma moldura de porta-retrato com cenotipia. Então é uma técnica que possibilita também eu produzir os mais diversos objetos de decoração. Para além disso, também tem a possibilidade de eu usar esse processo dentro de contextos educacionais. Eu posso utilizar esse conhecimento técnico de cenotipia para dar uma oficina sobre botânica, para imprimir imagens de plantas. Eu posso falar justamente sobre o processo fotográfico, né, uma maneira muito lúdica de mostrar como que esses químicos são sensíveis à luz UV e como que essas cores vão se transformando. Dá para falar de química, de reações químicas. Dá para usar isso como uma técnica que possibilita reflexões dentro de uma exposição de artes, por exemplo. A gente pode pensar nessa relação entre imagem e palavra. Então, o céu é o limite, né? A gente pode explorar essa técnica das mais variadas formas possíveis. E assim a gente termina, né, o nosso mini curso Introdução à Cenotipia. Eu queria agradecer para quem me acompanhou até aqui. E queria passar também o meu Instagram, que é @extraordinade. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser trocar ideias sobre os processos artesanais de fotografia, eu tô por lá. E é isso. Um abraço e até a próxima.